Se arrume na cadeira ou onde você estiver, porque dessa vez a gente vai pensar num caso de nível difícil do Rafael, que tem 28 anos e chega na terapia dizendo o seguinte: tenho crises de pânico que estão destruindo minha vida. Vamos lá, Psy, pensar sobre este caso. Mais uma vez, quero fazer o aviso ético de que esse é um caso clínico fictício, criado apenas para fins didáticos, para a gente desenvolver o nosso raciocínio clínico. Vou te convidar mais uma vez a olhar para a imagem que representa o Rafael. É uma imagem que, no meu ponto de vista, quando a gente olha para ela por si própria já causa uma certa angústia na gente. Eu costumo dizer que quando a gente está atendendo um paciente, a gente precisa de estar ali de corpo, alma e espírito. A gente precisa de estar muito presente, muito atento. A gente precisa de conseguir olhar para um paciente e imaginar como é estar na pele dele. E às vezes a gente vai pegar alguns casos em que a gente vai perceber o quanto que deve ser difícil estar na pele, estar no lugar daquele paciente. Nós precisamos, enquanto terapeutas, desenvolvermos essa empatia. E o Rafael é um caso em que a gente vai olhar e a gente vai pensar, poxa, que difícil que deve ser o Rafael. Vamos pensar um pouquinho sobre isso também. Vamos olhar para a queixa mais detalhada do Rafael. Rafael apresenta crises de pânico recorrentes com sintomas intensos e comportamento agorafóbico. As crises começaram há 8 meses e ocorrem de 3 a 4 vezes por semana. E ele evita sair sozinho e usar transporte público. Justamente porque o transporte público pode piorar as crises. É um local onde tem muito movimento, muita gente desconhecida. O paciente com pânico pode se sentir muito vulnerável em contextos assim. O Rafael é um programador em que o pai faleceu de infarto aos 12 anos, quando ele tinha 12 anos de idade. Ele tem um histórico familiar de transtornos de ansiedade, então ele sabe de pessoas da família que têm transtornos de ansiedade, e ele já abandonou terapia 2 vezes. Então vamos imaginar que você é a terceira psicóloga do Rafael. Ele chega ali buscando ajuda para você. Ele chega suando, ele chega com todos os sintomas do pânico. O pânico, gente, assim como muitos outros problemas da nossa saúde mental, é uma coisa muito triste, uma coisa muito dolorida, uma coisa muito difícil de passar. O pânico, ele tem muitos sintomas físicos, ele coloca o corpo em resposta de luta e fuga, e o paciente tem uma certa dificuldade de lidar com isso. É uma coisa muito sofrida. E o Rafael chega pra gente e traz todo esse contexto. E a gente vai precisar de pensar em algumas coisas para poder ajudá-lo. Vamos pensar nos 4 pontos importantes do funcionamento central do Rafael. O Rafael, ele usa a evitação como estratégia compensatória, como forma para lidar com o problema dele. Porque pensa o seguinte, todos nós, quando temos um problema que está fazendo a gente sofrer, a gente encontra um jeito, uma estratégia de enfrentamento, uma estratégia para lidar com aquele problema. Justamente para buscar amenizar. Porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém senta e fala, ah, que legal, tô sofrendo, vou deixar, não vou fazer nada não. A gente busca uma estratégia do que a gente dá conta, com os nossos recursos internos, com a nossa história de vida, com os nossos valores. A gente busca uma forma de lidar com isso. A gente conseguiu ver nos outros casos, se você assistiu os outros casos clínicos, você vai conseguir encontrar uma estratégia, uma forma de lidar de cada paciente. Nos outros casos que a gente discutiu aqui, e nos pacientes da vida real, você também vai conseguir encontrar isso. No caso do Rafael, ele evita, ele busca não sair, ele busca não estar em contextos sociais, justamente porque ele sabe que isso pode piorar o pânico dele.
Além disso, o Rafael ele tem uma catastrofização somática, ou seja, uma catastrofização que o corpo responde, então tudo piora no corpo, ele sente tudo muito mais intenso no corpo. Rafael tem dependência emocional e perfeccionismo. Olha aí para as características, para o funcionamento do Rafael. Aqui eu não coloquei para quem seria essa dependência emocional, mas a gente pode fantasiar aqui e imaginar que o Rafael tem uma namorada e ele vive uma relação muito dependente. Não é um relacionamento tóxico, isso é diferente. É um relacionamento em que ele é extremamente apegado, em que ele precisa dela para se sentir 100% seguro. E ele não se sente seguro e bem quando ele não está com ela. Olhando para o diagnóstico do Rafael, eu vou diagnosticar o Rafael com transtorno de pânico com agorafobia e também transtorno depressivo maior. Então, o Rafael ele chega ali extremamente deprimido dentro do processo terapêutico. Observação importante aqui. Houve um tempo lá atrás em que a gente falava síndrome do pânico. E esse nome já caiu por terra de acordo com os novos DSMs que nós tivemos. Nós já temos duas versões em que a gente não fala mais síndrome do pânico, a gente fala transtorno do pânico. Fazermos essa correção verbalmente é muito importante. E o transtorno do pânico ele pode vir com ou sem agorafobia, que é aquele medo de locais específicos, medos de locais com muita gente. E o Rafael ele tem isso. E ele não tem só isso, como se isso já não fosse bastante, né? Isso já é muita coisa. Mas ele também é um paciente com transtorno depressivo. Percebe que o Rafael é um caso de nível difícil? Por quê? O Rafael vai ter alguns problemas que podem atrapalhar a relação terapêutica e também porque o Rafael ele tem 2 transtornos específicos. Isso já dificulta em si o processo terapêutico, a realização de um tratamento com o Rafael. Todos os casos em que a gente vai ver comorbidades, em que a gente vai ver 2 transtornos juntos, a gente vai ter um nível de dificuldade um pouquinho maior para poder trabalhar com esse paciente. E um caso difícil, um caso que a gente vai ter uma complexidade maior, que a gente tem um nível maior de dificuldade para tratar, é sempre uma chance de muito aprendizado. Eu sempre digo isso nas minhas supervisões individuais. Não se assuste. E eu sei que o primeiro movimento que a gente tem é de se assustar, é de pensar, nossa, será que eu dou conta? Nossa, será que eu consigo realmente ajudar esse paciente? Eu sei que a gente tem o nosso medo de ser incapaz, de ser insuficiente enquanto profissional, principalmente em casos difíceis. Mas esses casos difíceis, eles sempre são uma oportunidade de muito crescimento profissional. Eu costumo considerar um caso difícil como um presente que a minha profissão está me dando. Porque é através de um caso difícil que eu vou conseguir pensar em coisas que talvez eu nunca tinha pensado antes. Eu vou buscar recursos, eu vou buscar estudar, eu vou buscar me aperfeiçoar enquanto profissional, que se eu tivesse com casos fáceis, que eu sei lidar, que eu sei o que fazer, eu não buscaria. Eu não buscaria melhorar, eu não buscaria seguir em frente. Então, um caso difícil, apesar de vir a ser um desafio, ele sempre é muito bom e muito importante para o terapeuta. Não é só o paciente que aprende com a gente. A gente também aprende muito com o paciente. A gente também cria uma bagagem profissional quando a gente está diante de um paciente. E um paciente de nível difícil, ele vai trazer esse presente, essa oportunidade para nós. E vamos pensar aí no Rafael como um paciente que está ali no início do processo, mais ou menos na 4ª sessão. A gente já fez anamnese com ele, estamos aí se caminhando para poder compreender esse diagnóstico. Então, tá bem no comecinho. E claro que estando no começo, e claro que a gente tendo um histórico do Rafael, de já ter passado por outros profissionais, existe um risco de abandono terapêutico. Um risco que, na verdade, existe com todos os nossos pacientes.
de abandonar a terapia. Mas existe um risco um pouquinho maior num paciente que já vivenciou o processo, que talvez tenha dificuldade de se vincular com um terapeuta. Esse risco está um pouquinho aumentado e que não tem muito o que a gente fazer. A gente precisa de encontrar recursos para proporcionar o espaço mais seguro possível para o nosso paciente, propor para ele coisas possíveis, mas esse risco existe por parte do paciente. A gente faz a nossa parte enquanto terapeuta, mas por parte do paciente isso vai existir. E o Rafael, ele pode ser um paciente que tem uma certa resistência a exercícios de exposição. Por quê? O Rafael está muito fragilizado. Ele chega na terapia com essas crises acontecendo muitas vezes, com uma frequência muito grande durante a semana, crises muito intensas, muita dificuldade de fazer uma série de coisas, essa rigidez, esse perfeccionismo, essa dependência. Olha o quanto que o Rafael está sofrendo. Eu colocar o Rafael diretamente numa exposição para ajudá-lo a lidar com o pânico dele, com o medo dele, vai fazer ele sofrer muito mais. E não é algo que ele quer nesse momento. Então eu preciso de olhar para isso também com muito carinho e consideração. Agora vamos pensar na conduta clínica. Aqui está o ponto mais importante do caso. A gente entendeu que é um caso difícil, a gente entendeu a mentalidade que, enquanto profissional, devemos ter diante de um caso difícil, mas precisamos de pensar na formulação de caso, nos desafios e em quais técnicas utilizar. A formulação de caso eu vou pensar em 3 pontos, que seria a hipervigilância às sensações corporais. Então, pelo fato do Rafael ter tido muitas crises de pânico, ele fica ligado no 220, prestando atenção em todas as mudanças do corpo dele, justamente com medo de ter uma nova crise. Olha o nível de sofrimento aí. Além disso, a morte do pai contribuiu para a crença sobre vulnerabilidade física. Então eu encontrei aí algo na história de vida do Rafael que constrói crenças sobre ele que precisam de ser trabalhadas dentro do processo terapêutico. Existe um mito falso, errado, que muitas pessoas têm de que a TCC é uma abordagem que a gente não olha para o passado, a gente não considera o passado, a gente não considera tanto a história de vida do paciente. Isso é mentira. A TCC ela tem um foco muito característico no presente, mas a TCC ela também olha para a história de vida, ela também olha para o passado do paciente para poder entender o funcionamento dele agora, para poder entender por que ele tem essas crenças e por que ele tem esses pensamentos da vida dele agora. Então, quando eu olho para a história de vida do Rafael lá atrás, vejo, o pai morreu quando ele tinha 12 anos, ele já está com 28 anos. Quando eu olho para isso, eu consigo acessar uma coisa lá atrás. E o Rafael, ele também tem uma evitação que acaba mantendo o ciclo de ansiedade. O Rafael é um paciente que eu poderia desenhar junto com ele, isso poderia ser um exercício terapêutico, para eu desenhar junto com ele o ciclo da ansiedade dele. Então, o que acontece? O que ativa a ansiedade dele? Ele tá lá quietinho trabalhando e de repente ele sente uma dor no braço. E depois ele pensa, será que é uma nova crise? Será que tá acontecendo de novo? Será que essa dor no braço é porque eu tô com problema de saúde? E depois? O que ele faz? Como funciona? O que ele sente? Percebe que eu posso desenhar um ciclo? Eu posso desenhar um funcionamento que não sai, que vai, que se retroalimenta o tempo todo. Isso é muito comum em casos de ansiedade, de depressão, e é muito importante a gente desenhar com o paciente para a gente poder ajudá-lo a ver, a perceber isso. Eu posso colocar aqui nesse ciclo que daí num determinado momento ele liga para a namorada, porque ele se sente confortável com a namorada, porque ele tem essa dependência com a namorada dele. Então olha isso, olha esse funcionamento. E eu tenho aqui como desafio fortalecer a aliança terapêutica, porque eu não quero ser a terceira psicóloga do Rafael, eu quero ser a terceira e a última psicóloga do Rafael, que ele consiga encontrar em mim uma reparentalização necessária
para que ele consiga se sentir bem e seguro para seguir a vida dele. Então, eu preciso de fortalecer a aliança terapêutica, principalmente nesse momento inicial. As coisas não acontecem de uma hora para outra. E eu preciso de prevenir o abandono do tratamento. Não tem como eu ajudar o Rafael, por mais que eu queira, se ele não estiver na terapia. Então, eu preciso de cuidar disso também. Fazer a minha parte para que ele consiga estar presente na terapia. E vou te falar uma curiosidade super interessante sobre essa questão de aliança terapêutica. Tem algumas pesquisas que mostram que, via de regra, o terapeuta ele cria um vínculo mais rápido com o paciente. E, por ele criar esse vínculo mais rápido, ele acha que o paciente também se vinculou tão rápido e tão forte assim. E muitas vezes o terapeuta está errado. As pesquisas mostram isso. As pesquisas mostram que, poxa, não é tão bonito quanto o terapeuta está imaginando que é. A gente tende a superestimar a força do vínculo, da aliança terapêutica que nós temos com o nosso paciente. E aí eu te digo uma coisa, você, enquanto psicóloga, a gente pode rapidamente se vincular ao Rafael, acolher ele, poder olhar para a dor dele e ajudá-lo na terapia. Mas ele pode ter uma dificuldade bem grande de fazer isso com a gente também. Não é tão simples para ele. Eu não posso também acreditar que, ok, então eu criei uma super empatia com o Rafael e ele também já está super amando fazer terapia comigo. Não é assim. A gente precisa de olhar para isso sobre um contexto muito real. Técnicas utilizadas aí no caso do Rafael. Poderia colocar 6. A psicoeducação, claro, muito importante, principalmente no transtorno do pânico, para o paciente entender as reações biológicas, fisiológicas, respiração diafragmática, exposição interoceptiva, então eu vou bem devagar nas sensações, ativação comportamental, uma técnica que não pode faltar se eu estiver falando sobre depressão com qualquer paciente, reestruturação cognitiva, o básico da TCC e fortalecimento do vínculo. Existem exercícios terapêuticos que eu posso fazer somente para fortalecer o vínculo. E eu posso fazer isso com o Rafael em psicoterapia. Percebe? Olha quanta coisa a gente pode observar nesse caso. E a gente pode aprender. E a gente pode juntar todo o nosso conhecimento e fazer um bom trabalho com o paciente. A gente se encontra na próxima discussão de caso. Até lá, um beijo!